Olá! Já parou para pensar como é que o nosso sistema imunológico, sabe, esse exército interno que a gente tem, consegue saber quem atacar e quem ele tem que deixar em paz? Como ele faz essa distinção que é tão importante entre o que é estranho, um invasor, e o que é parte da gente mesmo? E o que será que acontece quando essa identificação falha? Hoje, a gente vai fazer uma exploração bem a fundo num material muito interessante sobre tolerância imunológica e autoimunidade. A nossa missão aqui é tentar desvendar os mecanismos que, normalmente, protegem a gente contra esses autoataques. E também entender por que, às vezes, esse sistema de segurança falha, né? E aí leva a doenças que, puxa, afetam muita gente. Exato. A tolerância imunológica, assim, de forma simples, é a capacidade do sistema imune de não responder a um antígeno específico depois que ele já teve um contato com esse antígeno, sabe? É uma característica essencial para um sistema saudável, né? Especialmente a tolerância aos nossos próprios componentes, que a gente chama de autotolerância. Quando isso falha, aí sim a gente tem autoimunidade. Isso lembra muito que o McFarlane Burnett previu, né? Que os linfócitos que pudessem reconhecer nossos próprios antígenos teriam que ser eliminados justamente para prevenir essas reações que causam dano. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. Por que essa tolerância é tão vital assim? O material explica uma coisa que parece fundamental. Os receptores que os linfócitos usam para reconhecer as coisas, eles são gerados meio que ao acaso, né? Então, é meio inevitável que alguns deles acabem reconhecendo partes do nosso próprio corpo. Sem um controle, nossa, seria um ataque constante contra nós mesmos. Precisamente. O princípio básico é que esses linfócitos que têm potencial para serem autorreativos, eles precisam ser neutralizados. Ou eles são eliminados mesmo, deletados, ou são inativados. Ficam lá, mas não fazem nada, ou até mudam de função, sabe? E é interessante notar que o mesmo antígeno, a mesma molécula, pode, às vezes, estimular uma resposta imune, aí a gente chama de imunógeno, e outras vezes induzir tolerância, aí seria um tolerógeno. A diferença, muitas vezes, está no contexto. Tipo, como ele é apresentado, onde, se tem outros sinais juntos. Isso tudo influencia, né? O material fala de dois níveis principais onde essa tolerância é, digamos, ensinada: a central e a periférica. Que tal a gente começar pela central? Aquela que acontece lá nos berçários dos linfócitos. Claro. A tolerância central para as células T, ela acontece no timo. É um órgão que fica aqui no peito. Lá, os linfócitos T, que ainda são imaturos, os timócitos, eles passam por um tipo de teste. Aqueles que reconhecem com muita força, muita afinidade, os autoantígenos que são apresentados ali dentro do timo, eles são induzidos a morrer. É um processo que a gente chama de seleção negativa. Isso já elimina uma boa parte das células T que poderiam ser perigosas, tanto as futuras CD4+, quanto as CD8+, antes mesmo delas irem para a circulação. Mas espera aí surge uma dúvida. Como é que o timo que está aqui no tórax consegue ensinar para as células T sobre coisas que só existem lá longe, tipo, sei lá, a insulina que está no pâncreas? O material cita uma proteína importante, a AIR. Como ela funciona? Assim, a AIRE, que significa regulador autoimune, ela é crucial para isso. Ela funciona como fator de transcrição, quer dizer, ela liga e desliga genes. E o que ela faz é permitir que algumas células lá do timo, as células epiteliais medulares, consigam produzir e apresentar milhares de proteínas que normalmente a gente só encontraria em outros tecidos do corpo. É como se o timo trouxesse amostras do corpo inteiro para dentro dele, sabe? Para mostrar para os timócitos. Nossa, que interessante. Então ele meio que simula o corpo todo ali dentro. Exatamente. Isso expõe os timócitos a um leque muito maior de autoantígenos. Daí a seleção negativa fica bem mais eficiente, pegando células que reagem contra esses antígenos de tecidos distantes. E a prova de como isso é importante é que quando tem mutações no gene AIRE, a pessoa desenvolve uma síndrome autoimune bem grave, APS1, em que vários órgãos são atacados, justamente porque essa amostragem no timo falhou para certos antígenos.
Mas tem um detalhe interessante também. Nem toda célula T que reconhece um autoantígeno no timo é eliminada. Algumas células T CD4+, que reconhecem esses autoantígenos ali, talvez com uma afinidade um pouco menor, elas não morrem. Elas sobrevivem e se transformam num tipo especial de célula, as células T reguladoras, ou TREGs. Essas TREGs saem do timo já com essa função, sabe? De ajudar a controlar e suprimir respostas autoimunes lá fora, na periferia. É mais um mecanismo de controle que surge ali mesmo no processo de seleção. Entendi. Então a tolerância central no timo já faz essa primeira peneira, digamos assim. Mas por que a gente ainda precisa de outro nível de controle, a tal da tolerância periférica? É porque a seleção central, apesar de ser muito boa, ela não é 100% perfeita, né? Algumas células T autorreativas conseguem escapar. Talvez porque elas reconheçam antígenos que não foram expressos lá no timo, mesmo com a ajuda da EIRI, ou porque a afinidade delas era um pouquinho mais baixa e escapou do limite para ser deletada. E também, né, a gente pode desenvolver novos autoantígenos ao longo da vida, por modificações e tal. Então, a tolerância periférica funciona como uma segunda linha de defesa. Ela lida com esses linfócitos autorreativos que já estão circulando por aí ou que estão nos nossos tecidos. O material descreve, assim, 3 estratégias principais para isso: anergia, supressão por TREGs e deleção. Certo, 3 mecanismos. Vamos ver um por um. O que seria essa anergia? A anergia é basicamente um estado de desligamento funcional da célula T. Imagina que a célula T encontra o autoantígeno, ele está sendo apresentado lá por uma célula, mas falta uma coisa crucial: os sinais coestimulatórios, aquele famoso segundo sinal, que geralmente indica que tem perigo, tipo uma infecção. Sem esse segundo sinal, a célula T não só não é ativada, como ela entra nesse estado de não responsividade, a anergia. Ela continua viva, mas fica incapaz de responder àquele antígeno no futuro, mesmo que as condições mudem. É como se o sistema dissesse: olha, vi esse antígeno aqui, mas como não tinha nenhum sinal de alarme junto, vou passar a ignorar ele daqui para frente. Interessante. Ela fica calada então. E a segunda estratégia? A supressão por Tregs. Você já mencionou que algumas vêm do timo. Exato. Algumas são geradas lá no timo, as T-TREGs, mas outras podem ser induzidas aqui fora, na periferia, as P-TREGs, a partir de células T convencionais que encontram antígenos em condições específicas, muitas vezes na presença de citocinas como o TGF-beta. Essas TREGs, muitas delas identificadas por marcadores como CD4, CD25 e principalmente o fator de transcrição FOXP3, elas agem como se fossem a polícia do sistema imune. Elas patrulham e ativamente desligam outras células T que estejam começando a reagir contra autoantígenos ou que estejam causando inflamação excessiva. E como elas fazem isso? Como elas desligam as outras? Elas têm várias táticas. Elas podem liberar substâncias químicas que inibem outras células, como as citocinas IL-10 e TGF-beta. Elas também podem usar uma molécula chamada CTLA4 para meio que roubar os sinais de ativação das células apresentadoras de antígenos, impedindo que elas ativem outras células T. E elas também consomem muito uma molécula chamada IL-2, que é um fator de crescimento essencial para as células T. Ao consumir a IL-2, elas deixam as outras células T passando fome, limitando a expansão delas. Nossa, são bem sofisticadas essas Tregs. E a importância delas é grande, né? Você falou do FOXP3. Importantíssimas. A prova disso é que mutações no gene FOXX3 causam uma doença autoimune devastadora, chamada síndrome IPEX, que afeta múltiplos órgãos, justamente pela falta desse controle regulatório. Entendi. E a terceira estratégia da tolerância periférica, a deleção. A deleção aqui na periferia é a estratégia mais definitiva. É induzir a morte programada, a apoptose da célula T autorreativa que escapou e foi ativada. Isso pode acontecer, por exemplo, se uma célula T for estimulada repetidamente por um autoantígeno, principalmente se faltarem sinais de sobrevivência adequados. Existem mecanismos dentro da própria célula envolvendo uma família de proteínas chamada BCL2 que podem disparar a autodestruição.
É a via intrínseca. E também tem sinais que vêm de fora. Um sistema bem conhecido é o Fas-FASLL. Quando as células T ficam muito ativadas, elas podem começar a expressar na sua superfície um receptor chamado Fas, e também o seu ligante, o Fas-LL. Quando o Fas encontra o Fas-LL, seja na mesma célula ou em outra célula próxima, isso dispara um sinal de morte. É a via extrínseca. E se esse sistema de morte falhar? Aí temos problemas. Defeitos nesse sistema Fas-L causam uma doença chamada Síndrome Linfoproliferativa Autoimune, ALPS. Nela, os linfócitos não morrem quando deveriam, se acumulam e acabam causando autoimunidade. Isso mostra como essa via de deleção é crucial para eliminar células potencialmente perigosas na periferia. O material também dá bastante destaque para umas moléculas chamadas CTLA4 e PD1. São receptores inibitórios, né? Como eles entram nessa história da tolerância periférica? Eles são fundamentais. São como freios moleculares essenciais para controlar a ativação das células T e evitar que elas reajam demais ou contra o que não devem. O CTLA4, ele aparece na superfície da célula T logo depois que ela começa a ser ativada. E ele tem uma função bem esperta. Ele compete com outro receptor, o CD28, que é um receptor ativador. Ambos, CTLA4 e CD28, se ligam às mesmas moléculas na célula apresentadora de antígeno, as moléculas B7. Só que o CTLA4 tem uma afinidade muito maior por elas. Ah, então ele ganha a disputa. Exato. Principalmente quando a quantidade de B7 é baixa ou limitada, o que pode acontecer quando um autoantígeno é apresentado sem um contexto de infecção. O CTLA4 se liga e, em vez de ativar, ele manda um sinal de pare para dentro da célula T. E mais, ele pode até arrancar as moléculas B7 da superfície da célula apresentadora, diminuindo ainda mais a chance de outras células T serem ativadas ali. Entendi. E o PD1? O PD1 funciona um pouco diferente. Ele parece ser mais importante para controlar as células T que já foram ativadas e estão agindo lá nos tecidos, as chamadas células T efetoras. Os parceiros de ligação do PD1, o PDL1 e o PDL2, podem ser expressos por muitas células do nosso corpo, não só as células imunes. Isso permite que a atividade das células T seja desligada diretamente lá no local onde elas poderiam estar causando dano ao tecido saudável. É um freio mais localizado, digamos assim. E a importância desses freios ficou bem clara com as novas terapias contra o câncer, né? Com certeza. Os inibidores de checkpoint, que bloqueiam justamente o CTLA4 ou o PD1, são uma revolução no tratamento de vários tipos de câncer. Eles soltam os freios do sistema imune para ele poder atacar o tumor com mais força. Só que o efeito colateral esperado e que a gente vê na prática é um risco aumentado de desenvolver reações autoimunes. Isso confirma de forma bem clara o papel fundamental que esses receptores têm em manter a autotolerância no dia a dia. Faz todo sentido. Ok, a gente falou bastante das células T, mas e os linfócitos B, aqueles que produzem os anticorpos? Eles também precisam ser tolerantes? Absolutamente. Imagina se eles começassem a produzir anticorpos contra as nossas próprias células e moléculas. Seria um desastre. Então, evitar os autoanticorpos é igualmente crucial. E a tolerância em células B também tem esses dois níveis, central e periférico. Como funciona a tolerância central para elas? Onde acontece? A tolerância central das células B acontece na medula óssea, que é onde elas se desenvolvem. Lá, se uma célula B que ainda está imatura reconhece um autoantígeno com muita afinidade, especialmente se for um antígeno que está presente em muitas cópias, como na superfície de outra célula, ela tem uma opção bem interessante que as células T não têm: a edição de receptor. Edição de receptor? Como assim? Ela pode tentar consertar o problema. Ela reativa os genes responsáveis por montar o receptor dela, os genes RAG, e tenta fazer um novo rearranjo para criar um novo receptor de antígeno. A ideia é gerar um que, com sorte, não seja mais autorreativo. É uma segunda chance, digamos. Que incrível! E se não der certo? Se a edição falhar, ou se o reconhecimento inicial for muito, muito forte, aí não tem jeito.
a célula é deletada, morre por apoptose ali mesmo na medula. Agora, se o reconhecimento do autoantígeno for mais fraco, a célula pode não morrer, mas ela pode se tornar anérgica, ou seja, funcionalmente inativa mesmo que saia da medula. E na periferia? O que acontece com as células B que escapam ou que reconhecem autoantígenos lá fora? Bom, na tolerância periférica, uma célula B madura, que encontra seu autoantígeno lá nos tecidos, ela geralmente precisa de ajuda das células T para ser ativada de forma eficiente e começar a produzir anticorpos. Só que muitas vezes as células T específicas para aquele mesmo autoantígeno já foram eliminadas lá no timo, ou se tornaram anérgicas na periferia. Sem essa ajuda crucial da célula T, a célula B não consegue receber os sinais necessários para se ativar direito. Então, o que pode acontecer? Ela pode se tornar anérgica, pode morrer por apoptose, ou pode ser inibida por sinais que vêm de outros receptores na superfície dela. O sistema faz-LL, que a gente falou para as células T, também pode atuar para eliminar células B que se tornaram autorreativas mais tarde, talvez por causa de mutações que acontecem durante uma resposta imune normal. Uau! Então são múltiplos níveis de checagem, barreiras de segurança, tanto para as células T quanto para as B, acontecendo na medula, no timo e depois na periferia. Mas, às vezes, mesmo com tudo isso, o sistema falha. É aí que a gente entra no território da autoimunidade, né? Exatamente. A autoimunidade, essa reação do sistema imune contra o próprio corpo, raramente é causada por uma única falha isolada. Geralmente é o que a gente chama de uma tempestade perfeita, uma combinação de fatores. Uma pessoa pode ter uma predisposição genética, certos genes que aumentam um pouco o risco, e aí vem algum gatilho do ambiente. Pode ser uma infecção, uma lesão no tecido, talvez até fatores hormonais ou estresse, e essa combinação leva à quebra da autotolerância que deveria existir. E como essas doenças autoimunes costumam se apresentar? Existem tipos diferentes? Sim, uma forma comum de classificar é entre doenças sistêmicas e doenças órgão-específicas. Nas sistêmicas, como o lúpus eritematoso sistêmico, a resposta imune ataca alvos que estão presentes em quase todas as células do corpo, tipo componentes do núcleo celular. Por isso, os problemas podem aparecer em vários órgãos diferentes: pele, rins, articulações, sangue. Já nas doenças órgão-específicas, o ataque é muito mais direcionado. Por exemplo, no diabetes tipo 1, o alvo são as células beta lá no pâncreas que produzem insulina. Na esclerose múltipla, o alvo é a mielina, que cobre os nervos no cérebro e na medula. Na tireoidite de Hashimoto, é a glândula tireoide. E elas costumam ser crônicas, né? Sim, Por quê? sim. Essa é outra característica marcante, a cronicidade. Pensa bem, o alvo do ataque, o autoantígeno, ele está sempre ali, faz parte do corpo. Então, a resposta imune tende a se autoperpetuar, ela não vai embora, como numa infecção que a gente cura. E pior, muitas vezes, o dano que a própria resposta imune causa no tecido acaba expondo novas partes daquele tecido, novas moléculas que antes estavam escondidas do sistema imune. Isso pode criar novos alvos para a resposta autoimune atacar. É um fenômeno que a gente chama de propagação de epítopo, epitope spreading. Faz com que a doença vá progredindo e se agravando com o tempo. É como se o ataque começasse numa parte da casa e depois fosse se espalhando para outras. Que ciclo vicioso complicado. E quais seriam as principais falhas imunológicas que levam a isso? O material agrupa de alguma forma? Sim. A gente pode pensar em algumas categorias principais de problemas que levam à quebra da tolerância. Primeiro, podem ser falhas nos próprios mecanismos de tolerância que a gente discutiu. A seleção negativa no timo ou na medula não foi eficiente, pode ter poucas células tregs ou elas não funcionam direito, pode ter problemas na apoptose, as células autorreativas não morrem quando deveriam, ou aqueles freios moleculares como CTLA4 e PD1 podem não estar funcionando bem. Segundo, pode ter uma apresentação anormal dos próprios autoantígenos. Talvez eles comecem a ser produzidos em excesso ou não sejam eliminados corretamente quando as células morrem, ficando mais tempo expostos.
Ou ainda, eles podem sofrer modificações químicas que os tornam mais estranhos ou mais capazes de estimular o sistema imune. E terceiro, um fator que parece ser muito importante é a inflamação ou ativação inicial da imunidade inata. Uma infecção ou uma lesão tecidual pode ativar fortemente as células apresentadoras de antígenos. Essas células superativadas podem começar a apresentar autoantígenos junto com sinais de perigo muito fortes, os coestímulos. E isso pode ser suficiente para superar os mecanismos normais de tolerância e ativar linfócitos autorreativos, que em outras condições ficariam quietos. Fica claro que é uma interação bem complexa mesmo. O material entra mais a fundo nos fatores que contribuem para essa combinação de problemas. Genética, ambiente. Sim, com certeza. Principalmente nos fatores genéticos e nos gatilhos infecciosos. A genética tem um papel central na susceptibilidade, ou seja, ela não causa doença sozinha, mas aumenta a chance dela acontecer. A maioria das doenças autoimunes comuns, como artrite reumatoide, lúpus, diabetes tipo 1, são consideradas poligênicas. Isso quer dizer que vários genes diferentes contribuem um pouquinho para o risco total. Não é um gene só que determina tudo. E tem algum tipo de gene que aparece com mais frequência nessas associações? Sim, a associação mais forte, mais consistente em várias doenças autoimunes é com genes do complexo HLA ou MHC nos outros animais. São aqueles genes que codificam as moléculas que apresentam os pedacinhos de antígenos para os linfócitos T. Faz sentido, né? Se a molécula que apresenta o antígeno for um pouquinho diferente, talvez ela apresente um autoantígeno de um jeito que o linfócito T reconheça mais facilmente ou não consiga induzir tolerância direito. Existem exemplos bem clássicos. Ter o alelo HLA-B27 aumenta enormemente o risco de desenvolver espondilite anquilosante. Outros tipos de HLA, como os da classe 2, DR e DQ, estão ligados ao diabetes tipo 1, à artrite reumatoide, à esclerose múltipla. Mas é importante frisar, né? Ter o gene de risco não significa que a pessoa vai ter a doença. Exatamente. É um fator de risco, aumenta a probabilidade, mas não é uma sentença. Muitos outros fatores precisam entrar na equação para a doença realmente se manifestar. Além do HLA, muitos outros genes fora desse complexo também já foram associados à autoimunidade. Eles estão envolvidos em várias vias do sistema imune, como os linfócitos recebem sinais, como as tregs funcionam, como o corpo responde a micróbios, como a inflamação é controlada. E tem também aqueles casos mais raros, mas que ensinam muito pra gente, de doenças autoimunes causadas por mutação em um único gene. A gente já falou de alguns. AIRE causando APS1, FOXP3 causando IPEX, FAS causando ALPS. Esses casos mostram como aquelas vias específicas são absolutamente vitais para manter a autotolerância. Entendi. Então os genes preparam o cenário, mas geralmente precisa de algo para acender o estopim, digamos assim. As infecções parecem ser um gatilho bem comum, né? Sim, as infecções são consideradas gatilhos ambientais muito importantes para muitas doenças autoimunes. Existem alguns mecanismos propostos para explicar como uma infecção pode levar à autoimunidade. Um deles é a ativação bystander, ou ativação do espectador. Imagina que você tem uma infecção num certo tecido. Isso gera muita inflamação local e ativa fortemente as células apresentadoras de antígenos que estão ali. Essas células ativadas começam a expressar muitos sinais coestimulatórios, o segundo sinal. Se por acaso elas também estiverem apresentando autoantígenos daquele tecido que foi danificado pela infecção, elas podem acabar ativando células T autorreativas que normalmente seriam ignoradas ou tolerizadas. A inflamação da infecção transborda e acaba quebrando a tolerância local. Faz sentido. A inflamação generalizada ativa todo mundo ali perto. Exato. Outro mecanismo bem estudado é o mimetismo molecular. Isso acontece quando um pedaço de um micróbio, uma proteína dele, por exemplo, é estruturalmente muito parecido com uma molécula do nosso próprio corpo. Aí, a resposta imune que a gente monta para combater o micróbio
com anticorpos e células T, pode acabar, por engano, reconhecendo e atacando também o nosso tecido saudável, que se parece com o micróbio. Tem algum exemplo clássico disso? O exemplo mais clássico é a febre reumática, que pode acontecer depois de uma infecção de garganta por uma bactéria, o estreptococo. Alguns anticorpos que o corpo produz contra o estreptococo podem reagir de forma cruzada com proteínas do nosso coração, causando problemas cardíacos graves. Mas olha que interessante, o material também menciona um paradoxo. Às vezes, a exposição a micróbios, principalmente na infância, pode, na verdade, ter um efeito protetor contra algumas doenças autoimunes. É a base da hipótese da higiene. Como assim, proteger? A ideia é que talvez a falta de exposição a certos micróbios no início da vida, por causa do nosso estilo de vida mais limpo hoje em dia, pode levar a um desequilíbrio no desenvolvimento do sistema imune, tornando-o mais propenso a reagir contra o próprio corpo depois. E ligado a isso, tem a nossa microbiota, né? Aquela comunidade imensa de bactérias e outros micróbios que vivem no nosso intestino, na nossa pele. Hoje a gente sabe que ela tem um papel gigantesco em educar e calibrar o nosso sistema imune. Alterações nessa microbiota, que a gente chama de disbiose, estão sendo cada vez mais ligadas ao risco de desenvolver doenças autoimunes. Nossa, é um mundo novo se abrindo aí com a microbiota. E além de genética e infecções, tem outros fatores que contribuem. Sim, o material cita mais alguns. Por exemplo, lesões teciduais. Um trauma ou uma inflamação crônica pode liberar antígenos que normalmente ficam escondidos dentro das células ou em locais do corpo que o sistema imune não acessa muito, como o olho ou os testículos. A exposição desses antígenos pode iniciar uma resposta autoimune. E também as influências hormonais. Não é segredo que muitas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e esclerose múltipla, são bem mais comuns em mulheres do que em homens. Isso sugere fortemente que os hormônios sexuais, como o estrogênio, podem modular o sistema imune e influenciar o risco de autoimunidade. Mas os mecanismos exatos ainda estão sendo estudados. Fascinante. Então, para a gente recapitular, a tolerância imunológica não é só o sistema imune ignorar o que é nosso. É um processo superativo, dinâmico, com várias camadas de segurança, né? Começa lá na formação dos linfócitos, no timo e na medula com eliminação e continua na periferia com mecanismos para desligar ou controlar ativamente as células que podem ser perigosas. Exato, é um sistema de vigilância e controle constante. E a autoimunidade surge quando essas camadas de segurança falham, e geralmente não é uma falha só, é uma combinação de fatores. Uma base genética, que dá a suscetibilidade, e aí vem os gatilhos ambientais, como infecções, inflamação, lesões, talvez até fatores hormonais ou de estilo de vida, que levam à ativação e à persistência dessa resposta imune contra o próprio corpo. Isso deixa a gente pensando, né? Se a autoimunidade é essa dança tão complexa entre os nossos genes, o ambiente, nossos próprios micróbios e as falhas nesses mecanismos de controle, será que o futuro do tratamento dessas doenças vai além de só usar drogas que suprimem o sistema imune inteiro, o que acaba trazendo outros problemas? Talvez o caminho seja aprender a reeducar o sistema imune de forma mais específica, restaurar seletivamente a tolerância que foi perdida, quem sabe usando células T reguladoras como terapia, ou talvez até aprendendo a modular a nossa microbiota para criar um ambiente imunológico mais equilibrado e tolerante. Fica aí uma questão para a gente continuar explorando.